Corta para a realidade, porque o que aconteceu ali não foi uma prestação de contas. Foi um verdadeiro teatro de fantoches. E quer saber? Talvez por isso mesmo tenham escolhido logo o Teatro Municipal para fazer o evento. Casou perfeitamente com o roteiro de blindagem deles. Vários moradores pegaram o microfone e fizeram perguntas legítimas. Mas o que receberam foi o silêncio e o corte do microfone, graças a um decreto de última hora que proibia perguntas e respostas no momento. E agora vem a piada. A prefeitura correu para publicar as respostas no site oficial, mas o sentimento geral da população é de revolta. Afinal de contas, a prefeitura escreveu e não disse absolutamente nada na prática. Ou pelo menos foi a sensação que a população relatou para nós. Cadê a transparência de que tanto falam? E o pior, essa intervenção começou com o discurso de que o hospital pedia dinheiro demais. A própria audiência provou que a Santa Casa sempre precisou de mais recursos e que, sob o comando da prefeitura, os gastos continuam muito acima do plano de desembolso previsto. Se o diagnóstico técnico já foi feito, por que não devolvem o hospital para a administração da antiga Irmandade, que trabalhava de graça? Fontes ligadas à prefeitura local relatam que a saúde pode estar virando refém de uma corrida antecipada para as eleições de 2028. Segundo os mesmos, o ex-interventor Juliano Gasparini vinha ganhando notoriedade pelo trabalho lá dentro e já despontava como provável nome para 28. Há quem diga, nos corredores, que esse crescimento incomodou o primeiro escalão do atual governo, transformando a gestão do hospital em um verdadeiro tabuleiro de disputa política. Enquanto esse suposto xadrez político se desenrola na teoria, a única certeza real é a que na ponta o morador relata esperar meses na fila do SUS ou que precisa tirar dinheiro do bolso para pagar consulta particular, diante das respostas que na prática não resolvem nada. Ao fim da audiência, moradores utilizaram um espaço destinado ao público para fazer questionamentos sobre essa intervenção e a gente vai ver o vídeo. Mesmo a gente com tanta dor, tomando remédios, só a família da gente que sabe o que a gente passa. Eu queria saber qual é a economia que tem isso. De tanto passa por um para fazer o exame e demora 2 meses, volta para o médico mais 3. Por que essa fila de espera? Essa é a minha pergunta. Cadê a vice-prefeita para estar aqui na mesa para falar o que está acontecendo, o que aconteceu na Santa Casa? Agora, gozado, em 2025 tinha um gasto. Ela entrou lá para reduzir. Ela não conseguiu. Por que tiraram ela? Ou tiraram por outro motivo? Por quais razões o alvará não foi concedido naquele momento e o que foi posteriormente regularizado para permitir a sua emissão e o avanço da obra. A ausência de espaço para perguntas e respostas durante o evento reduz a possibilidade de diálogo e esclarecimento à população. Não foi informado se vai ter um prazo de prolongamento, assim, ficou como ficou indefinido mesmo, é isso. É prazo indefinido, a gente não sabe quando que vai acabar. O que estava ruim e conseguiu melhorar e o que ainda ficou para ser arrumado foi o método de comparação. O interventor ele apresentou um período de 2 meses, né, apenas, acredito que você deve ser só de amostra, mas o legal seria se pegasse o período de intervenção dos 12 meses e comparado com os 12 meses anteriores para poder sim fazer uma análise mais justa, né, porque senão a gente pode escolher um mês que foi muito bom e um mês que foi muito ruim e fazer uma comparação. Outra coisa também é que na contabilidade foi apresentado um balanço de 2024 e balanço de 2025. A intervenção foi de junho de 2025 até agora. Então seria interessante se fosse apresentado uns relatórios referente a esse período. Então, quando foi formada a folha de pagamento, foi apresentado o valor de maio, em torno de 1.580, 1.580 e mais 2,5 milhões aí de médicos. Na contabilidade apareceu um número diferente, de 1 milhão e pouco. Qual que é o número real? É que o passivo trabalhista e tributário da Santa Casa é histórico. Então seria interessante falar qual que era esse passivo, quando começou a intervenção e agora. Eu realmente ainda não entendi o motivo da intervenção, se o dinheiro que não foi suficiente na gestão anterior continuou não sendo aqui. O auditor inclusive reforçou isso, né, falou que não foi suficiente de fato. Então o valor do convênio foi todo utilizado e teve um acréscimo de 42%. Então, eu ainda não consegui entender. E só estou fazendo essa colocação aqui, porque ao contrário do que está no decreto, que essas informações estariam detalhadas no portal da transparência, eu não encontrei. Se sempre a Santa Casa está precisando de verba, sempre a Santa Casa está precisando de dinheiro, é emenda parlamentar, é verba do gabinete, dos vereadores que vem da Câmara. E aonde que a gente vai parar? Não adianta mostrar planilha, a gente quer ver a efetividade na ponta. Considerando a atual estrutura assistencial da Santa Casa, pronto-socorro, internações, corpo clínico, insumos e despesas operacionais, qual é o custo médio mensal real? Eu tenho ciência de que isso é um número variável, mas uma média, para manter a instituição funcionando adequadamente. E desse total,
quanto é coberto por receitas próprias, SUS, e quanto depende de aporte da Prefeitura. Infelizmente, eu sou obrigado a falar que eu estou um pouco frustrado de ter vindo aqui hoje. Eu esperava escutar hoje aqui o que vocês iam fazer para melhorar o atendimento público hospitalar. Como é que está o alvará do Corpo de Bombeiro em relação ao hospital? Uma intervenção política, números bonitos e tudo mais. A preocupação maior que nós sentimos é números. Cadê os resultados também, como foi pedido aqui? A população está em crise, todo mundo está nervoso com tudo isso e ninguém dá explicação, ninguém dá atendimento. A menina da recepção falou, veio de ambulância? Eu falei, não, veio de carro. Ela falou, bom, ela tem convênio? Não, então é particular. Eu paguei tudo no particular. Eu queria saber se esse critério é válido. Porque nós tínhamos serviço de psicologia e nós não temos mais hoje lá dentro, isso me preocupa. A prefeitura precisou mandar mais dinheiro porque a Santa Casa não recebia o suficiente. Né? Ela constatou, a prefeitura constatou, vamos todos gravar esse verbo, ela constatou que não pagava o suficiente para a Santa Casa. A fala do contador explica tudo aqui. Por que que existia dívida? Por que que a Irmandade não conseguia pagar as contas de 10 anos atrás? Porque do convênio atual, de 53 milhões, já foram gastos nos primeiros 4 meses do ano 28 milhões. E no plano de desembolso, viu, Josafá? No plano de desembolso tem 4,4 milhões. Então, a Santa Casa está gastando 80% a mais do que consta no plano de desembolso. Então, isso vai trazer um problema para o final do ano. Estou como provedor ainda da Santa Casa, que está sob intervenção, nós somos afastados, ou seja, os voluntários, a Irmandade, os filhos, os netos daqueles que construíram a Santa Casa e sempre pagando de graça, estão afastados, estão com cargos ocupados, como eu já havia falado em vídeo, de pessoas que recebem, claro, estão fazendo um bom trabalho. Inclusive, eu cumprimentar o Claudemir, porque o discurso dele era o meu, né? Ele acabou fazendo tudo que a gente está fazendo. O que ele falou ali foi o que nós estávamos fazendo em 2 anos. Todas as implementações, as modernizações, a redução de custo, modernização, equipamentos, foi a Irmandade, a Provedoria da Santa Casa, na minha gestão, que estávamos fazendo. E em fevereiro de 2025, nós enviamos um ofício que a Santa Casa precisaria de mais 19 milhões. Largou lá pra gente 482 processos. A doutora esqueceu de falar que nós diminuímos 100, né? Esqueceu de falar que nós contratamos um advogado tributarista que reduziu em 32 milhões a dívida. E a dívida não cresceu, acabaram de apresentar aí. Deu 191 milhões. Em 2 anos era para dar 234 milhões. E aquilo que eu vi hoje aqui foi um show de horrores. Essa Santa Casa, por tudo o que foi falado aqui, está em péssima condição financeira. Assim, a intervenção não se sabe bem porque é que aconteceu, porque ninguém explica. A gente não consegue ter os dados antecipadamente porque, apesar de falarem, em transparência, a gente procura no portal Transparência e não encontra nada. Então, digamos assim, é preciso haver da parte do Poder Executivo desta cidade uma forma diferente, não só de comunicar, mas de mostrar as coisas às pessoas. Sobre o plano estratégico, quais metas concretas estão propostas para os próximos 12 meses? Quais investimentos em infraestrutura e equipamento estão previstos? Há previsão de ampliação do número de leitos? Qual foi o custo total da intervenção? Se encerrada hoje a intervenção, a Santa Casa manteria suas atividades autonomamente? Qual é o maior risco ainda existente? Quais lições foram aprendidas para evitar novas crises na Santa Casa?